parlamentares, membros dessa CPMI. Durante a sessão de hoje, senhor presidente, eu fui derrotado numa questão de ordem, no que diz respeito à interpretação de Vossa Excelência, no que diz respeito ao artigo 14, que nos poderá custar caro um pouco mais adiante, suponho, o que me deixa à vontade para mencionar parlamentares que, mesmo ausentes, me antecederam em suas falas. Sem que antes eu possa cumprimentar de forma absolutamente respeitosa e fraterna o governador Agnello Queiroz, com quem tive a honra de conviver neste Congresso Nacional. E como o deputado Silvio fez referência que pela primeira vez não é Cacai que aqui está sentado, saudar com igual respeito e deferência o doutor José Zerardo Grossi, que de forma atenta nos prestigiou com sua presença durante toda essa sessão. O senador Humberto Costa fez referência sobre a necessidade de se rever a conclusão desses trabalhos, os destinos, a orientação das comissões parlamentares de inquérito, até porque elas devem ter o condão de apresentar sugestões, propostas que possam resolver aquilo que é objeto da sua discussão. Antes disso, observando aqui atentamente as condições de trabalho da imprensa, porque aqui cheguei no mesmo horário que o governador Agnello, exatamente às 10h30 da manhã, sentei nesta cadeira, saí eventualmente apenas para ir ao banheiro e na ida ao banheiro vejo, todas as vezes da minha passagem, as condições péssimas de trabalho da imprensa do Brasil, que durante horas vem trabalhando, tal qual os parlamentares membros dessa CPMI, e que possamos respeitar aquilo que está na CLT, que está em todas as normas de condições de trabalho, o trabalho da imprensa livre do nosso país. E é exatamente para falar na imprensa livre que eu gostaria de celebrar. Estamos seguramente chegando ao final desta sessão, dessa reunião, o encerramento desta etapa da CPI do Cachoeira, que encerra-se com um placar de 1-1. E não vou aqui permitir, talvez, a comparação também do Fla-Flu, porque deixem o meu Fluminense fora dessa história igualmente. O que se viu foi, primeiro, a tentativa do PT de inibir a Procuradoria-Geral da República. E o procurador, de forma ousada e corajosa, entrou na linguagem política da discussão dessa CPMI e disse para o Brasil inteiro ver que nem ele nem o Supremo Tribunal Federal se deixaria intimidar no julgamento próximo do Mensalão. Perdeu o PT, portanto, nesta primeira tentativa. Perdeu também nas iniciativas que foram deflagradas aqui, neste plenário, contra setores da imprensa livre do nosso país. E concluído praticamente o depoimento do governador Agnello, podemos dizer que tem um empate? Sim, Excelência, porque Vossa Excelência termina sendo objeto de uma disputa política que deveria estar não neste espaço, não neste território, mas, quem sabe, nas ruas do Brasil ou, pelo menos, no plenário do Senado ou da Câmara Federal, jamais numa comissão parlamentar de inquérito. Porque também fui vencido, quando, arguindo o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que é literal ao dizer: não será admitida comissão parlamentar de inquérito sobre matéria pertinentes à Câmara dos Deputados, atribuições do Poder Judiciário e aos Estados. E, portanto, mantenho meu ponto de vista. Os governadores não poderiam ter sentado nesta CPMI e rasgaram, mais uma vez, o regimento interno para fazer desta CPMI um embate político deplorável. 1-1. Porque a pergunta que restou ser feita a Vossa Excelência e ontem ao governador Perillo, com todos os enxertos, com todas as tentativas de fazer os escorregões do embate político, só uma deveria ser respondida de forma cabal, de maneira absoluta e eloquente.
Os governadores, depoentes como testemunha, fazem parte da organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira? Senhoras, senhores, a resposta é uma só para ambos os governadores: não. Os governadores não compõem a organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira, que é o objeto de investigação dessa CPI. A partir daí, poderemos, quem sabe, começar o verdadeiro trabalho. Não adiantou ou não adiantaram as tentativas todas de transformar uma comissão parlamentar de inquérito numa disputa menor de partidos de oposição e do governo. E aqui somos provocados, nós da oposição, porque numericamente inferiores, todos os instantes, em relação à disputa com o governo. Ora, não é esse também o local próprio para esse debate? Eu tenho absoluto respeito pela presidenta Dilma, uma brasileira exemplar, uma mulher honrada, uma mulher íntegra, indiscutivelmente, e que não pode ser, por exemplo, responsabilizada por ter no seu governo 7 ministros que caíram por acusação de corrupção. Não é possível que se continue fazendo política do Brasil desta maneira e que esta CPMI finalmente faça aquilo que é o seu papel. Investigue as ligações do senhor Carlos Cachoeira com todos os tentáculos da sua organização criminosa no que diz respeito à Delta. O senador Randolph foi, mais uma vez, brilhante, eloquente, preciso, inteligente, desenvolto no seu raciocínio, lúcido no seu pensamento, que é o que nos resta fazer aqui, presidente. Investigar as ligações do senhor Carlos Cachoeira com a Delta. Esse jogo terminou 1-1. Esta que é a grande verdade. O PT havia perdido as duas outras tentativas de atingir o Procurador-Geral da República e atingir a imprensa livre do nosso país. Que possamos, a partir de agora, depois de muito tempo perdido, começar, de fato, a CPMI do Cachoeira. Porque até aqui, infelizmente, ela se converteu num território absolutamente inadequado, impróprio de embate político, de guerrilha política. Os que apostaram na guerrilha política